Moin Moin, seja muito bem-vindo ao canal Alemanha Express, um canal dedicado ao mercado de trabalho na Alemanha. Meu nome é César e hoje eu vou te contar nesse vídeo como responder uma das principais questões para se conseguir uma vaga na Alemanha, a pretensão salarial. Mais cedo ou mais tarde essa pergunta vai chegar no seu processo. E aí, o que você vai responder? Então nesse vídeo nós vamos revisar junto o relatório do Stepstone de 2020 e com eles os critérios principais que você precisa levar em consideração na hora de responder essa pergunta. Então fica comigo, eu vou dividir a tela com você, a gente vai revisar várias profissões, inclusive esses critérios vão ficar no final. Então fica comigo até lá e vamos que vamos. Então, já estou aqui para dividir minha tela com vocês. Nós vamos avaliar hoje, como eu falei, o relatório do Stepstone do ano de 2020, que traz então uma média salarial por estado. Então nós vamos ver quais os estados que ganham mais, que tem uma média salarial mais alta, inclusive as principais cidades, as 10 principais cidades que têm as melhores médias. Vamos ver também a diferença, o que impacta no valor do seu salário quando a sua empresa é grande ou se a sua empresa é pequena, e também a diferença entre a graduação, ou se você tem um nível técnico, se você tem um nível já de bacharel, por exemplo, o que isso impacta no salário que você recebe por ano. Valores médios por profissões, por tempo de experiência. Eu vou trazer aqui para vocês algo muito valioso. Essas áreas aqui, TI, engenharias, técnicos, marketing, finanças, RH, comercial e vendas, compras, supply chain, logística e consultoria. Alguns cargos dentro dessas áreas e dividido por anos de experiência, dentro de alguns ranges, 4 ranges de anos de experiência e qual o salário médio anual para cada um deles. Então tem muita coisa importante aqui que você vai ver. E lembrando que esse resultado é o resultado de uma avaliação, ou seja, de uma pesquisa feita pelo Stepstone com 128 mil profissionais que responderam a pesquisa. Geralmente a gente fala na Alemanha que o alemão não gosta de falar de dinheiro, assim como no Brasil, não se fala de salário. Diferentemente de outras culturas, como a Noruega, por exemplo, que é totalmente aberto. Agora, 128 mil pessoas resolveram falar quanto que elas ganham, qual é o seu salário e muito mais. Então, por isso que esse relatório foi feito e está aí para dividir com a gente. Lembrando que os valores que nós vamos ver aqui são salários brutos e anuais, que vão, quando você for perguntado qual é a sua pretensão salarial, você vai responder esse valor, o seu valor bruto anual. Então, por isso que é importante a gente também revisar o relatório considerando já nesse formato. E também para ressaltar que um dos grandes resultados também do relatório é que o dinheiro não é o principal, que outras coisas também têm muito valor, como o benefícios, a questão do work-life balance, você tem um trabalho, um horário mais flexível, e algumas compensações adicionais. E com isso eu lembro, inclusive no nosso canal, justamente na semana passada, eu mesmo gravei aqui esse vídeo que ficou muito bom, modéstia à parte, das 25 melhores empresas para se trabalhar na Alemanha. E lá você vai ver o valor que as pessoas dão a essas compensações adicionais, os benefícios, e o próprio clima organizacional, a gestão. Então tudo isso impacta muito na satisfação, não é só dinheiro. Mas vai lá, esse vídeo que a gente vai ver aqui hoje, com mais esse agregado do Glassdoor, vai te dar uma noção muito grande do mercado de trabalho da Alemanha. Assim como também esse vídeo de benefícios. Então nós também gravamos um vídeo de benefícios trabalhistas, então, por exemplo, férias, a gente ressalta que normalmente não é a lei, mas se dá 30 dias de férias de dias úteis, então isso é um benefício, você já pode negociar isso. Geralmente, já é assim, na própria proposta da vaga, mas se não for, você pode negociar. Bem, nós não estamos aqui para falar de outros vídeos, a gente está aqui para falar desse vídeo, que tem muita coisa que vem pela frente. Então, fica atento até o final. Aproveita, já dá um like aí,
E também se inscreva no canal se você está querendo conseguir aí uma vaga no mercado de trabalho da Alemanha. Tem muita coisa pela frente que a gente ainda vai trazer para vocês. Então vamos embora. O primeiro resultado importante aí do relatório, não é uma novidade, mas é importante a gente vir no detalhe, são a média salarial por estado. Então já mostra aqui logo de cara que os estados que têm uma média salarial mais alta, os 5 primeiros, vamos lá. Em quinto lugar está aqui Nordrhein-Westfalen, com 58.815 de média salarial das respostas, tá? Não, isso aqui não é média salarial do estado, a gente está falando especificamente do resultado desse relatório, tá? Dessa pesquisa. E logo depois, então, em quarto lugar, a gente vem Hamburgo, que é uma cidade-estado, né? Hamburgo, onde eu moro, inclusive, é uma cidade, mas também é um estado. Então, 59.111 na média. Em terceiro lugar, a gente tem Baden-Württemberg, que a gente vai ver em várias aqui das profissões, está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Baviera, né? Ou a Bavária em inglês, ou Bayern em alemão. A gente fala muito Bavária, né? Mesmo em português, mas é em inglês. E em primeiro lugar, o estado de Hessen, onde fica Frankfurt. Então Frankfurt puxa bastante o estado de Hessen para cima, apesar de terem outras várias cidades importantes e negócios importantes também. Então vamos seguindo. Qual é o próximo? Justamente as 10 cidades com melhores médias salariais. Então, como eu acabei de falar, Frankfurt vai puxar, está em primeiro lugar e puxa para frente ao estado de Hessen. Em segundo lugar, Munique, que também puxa bastante para frente, apesar do estado da Baviera ser muito rico. Em terceiro lugar, temos Stuttgart, a terra do automobilismo. Em quarto, a cidade de Ulm. E em quinto, Düsseldorf, onde eu morava antes. Em sexto, Bonn, pertinho de Düsseldorf e de Colônia, a antiga capital, né, da Alemanha Ocidental. Logo depois temos Darmstadt, uma cidade bem perto de Frankfurt, muito rica e com uma infraestrutura muito boa. Logo depois temos Essen, outra cidade importante do estado de Nordrhein-Westfalen, perto também de Düsseldorf. Depois temos Mainz, que também é perto de Frankfurt, e Heidelberg, ao lado de Mannheim, também perto de Frankfurt, uma cidade maravilhosa, lugar muito bom de se viver. Então, bora seguir. Diferença entre o tamanho das empresas. Então, aqui a gente pode ver que uma empresa pequena, ou seja, até 500 funcionários, ela tem uma média de 52.869 mil euros por ano. Em uma empresa mediana, entre 500 e 1.000 funcionários, a gente tem um valor mais ou menos de 60 mil euros. E já numa empresa acima de 1.000 funcionários, né, você já tem aqui um aumento de até 18%, ou seja, o valor de 69 mil euros aproximadamente. Então aqui já dá para perceber, né, que as empresas maiores têm mais poder na hora de bancar o salário. Então isso é uma avaliação importante que você precisa fazer na hora de responder a pergunta: qual é a sua pretensão salarial? Também a diferença de graduados e técnicos, nesse caso aqui, por ano, né, de experiência, por ano de experiência. A gente vai, nos primeiros anos de experiência, a diferença de 46 mil aproximadamente e 34 mil aproximadamente, para quando vocês chegaram já no profissional bastante experiente sênior, 94.493, e no caso do técnico,
59.544. Então você vê aqui uma diferença bastante grande. Se você colocar esse valor aqui na linha do tempo de 25 anos, você vai ver que o valor acumulado vai ser muito importante. Então, um investimento, de fato, é um investimento. A questão da educação e da sua graduação, quanto mais graduado você for, mais você vai ganhar. Vamos lá. Então aqui a gente já começa com a primeira profissão. Não é só porque é a minha, tá, gente? Porque eu estou seguindo exatamente a sequência do relatório. Inclusive o link para o relatório oficial, que tem cerca de 70 páginas, vai estar aqui na descrição. E você pode baixar e ver com detalhes, né, todos esses detalhes, porque aqui eu estou sumarizando naturalmente, mas é óbvio que eu traduzi, né, tanto para o português quanto para o inglês, quando a gente fala de cargos. Então eu estou facilitando e eu estou contando para vocês, narrando, mas é importante que vocês também tenham acesso ao relatório detalhado e façam as suas próprias avaliações. Vamos lá. Então vamos falar de TI. TI tem um salário médio, então, de acordo com o resultado, de 60.545, tá? E dentro das áreas avaliadas, temos aqui vamos falar do top 4, né? Dos principais 4. Bens de consumo, tá? Onde que se ganha mais em TI. Depois temos a área de bancos, o setor automobilístico e o setor farmacêutico. Então é importante a gente ressaltar, se você está procurando vaga em TI, então aqui esses setores são os setores que mais pagam na área, né? E agora temos também a chance de avaliar cargos. Nesse caso temos aqui 7 cargos. Eu não vou falar de um por um, mas eu vou escolher alguns para a gente poder, né, dar o exemplo. Então vamos aqui escolher logo o SAP. Vamos falar aqui, o especialista SAP, aproveitando para homenagear essa empresa que também está, se não me engano, em 7º lugar, ou por aí, né, no relatório de melhores empresas para se trabalhar. Mas quem é especialista no software SAP tem lugar em várias empresas na Alemanha e no mundo, na realidade, né? Mas como é um software alemão, você pode imaginar que está difundido bastante em diversas empresas, então vai te dar bastante chance de trabalho. Então, a gente pode pegar ele como exemplo. Em um profissional até 2 anos de experiência, ele tem em média de 48.000 euros brutos, né, por ano. Depois, já que você tem uma experiência entre 3 e 5 anos, já fica para 60.000. E entre 6 e 10 anos já passa para quase 70.000 euros por ano. E depois de 10 anos aqui a gente tem um salário de 83.372, foi o resultado dessa pesquisa. Então com isso, você já consegue medir. Se eu sou um especialista SAP, né, e vou trabalhar, por exemplo, no setor automobilístico, na Porsche, e a Porsche fica em Baden-Württemberg, aqui a gente tem os salários médios por região. Então, eu tenho aqui a segunda maior média salarial da profissão na Alemanha, sendo que é o 3º principal setor automobilístico. O que isso me leva a crer? Digamos que eu tenha 7 anos de experiência. Eu vou vir aqui nesse range, né? Nesse range, 69.246. Só que, digamos que eu estou no 3º setor que paga bem, no 2º estado que paga bem, e eu tenho 7 anos de experiência, eu diria que, colocaria que um pouquinho acima dessa média, diria que responderia a pergunta da minha pretensão salarial em torno entre 70 e 80. Então essa é mais ou menos um exemplo que a gente pode dar aqui na leitura desse relatório, né, levando em consideração a empresa e, lógico, depois você vai fazer essa pesquisa especificamente na Porsche, quanto que ganha um SAP especialista, a gente vai falar isso também no final. Então, seguindo aí, cada um de vocês analise, né, o seu próprio cargo
Mas vamos seguir que tem muita profissão pela frente, senão o vídeo fica muito longo. Engenharias é o próximo. Então, na engenharia tem aqui o valor médio de 64.541, sendo que o setor químico da indústria química tem que estar aqui no topo. Logo depois a gente tem o automobilístico, papel, embalagens e o farmacêutico em quarto lugar. E temos aqui também uma lista de 5 cargos. Eu vou escolher então o Mechanical Engineer, engenheiro mecânico, bem aqui no meio, igual a gente fez no SAP. Tá bem parecido. Então, com 2 anos assim você está formado, né? E se formou agora e está entrando no mercado, você já começa com 49.907. Depois, quando você passa para o terceiro ano, você já passa para 59.368. Entre 6 e 10 anos, 65.648. E a partir de 10 anos de experiência, 75.751. Tá? Esse é o resultado desse relatório. De novo eu reforço, mas o relatório mesmo fala que, por uma questão estatística, né, de 128 mil respondentes, a gente já pode ter uma noção de que esse relatório está bem na realidade, falando assim. E o próprio Stepstone, como também é um tal de vagas, ele também compara com o valor das vagas que estão publicadas, aquelas que deixam claro o valor do salário, pelo menos no range, para poder fazer uma verificação. O estado que mais paga é a Baviera, aqui na média então 67.742, levando em consideração também, gente, que a gente já tem outros vídeos aqui no canal que falam de custo de vida, que vocês também têm que checar, porque naturalmente também na Baviera você tem um custo de vida maior, principalmente em Munique, na realidade, né? Então o preço da terra em Munique é o preço mais caro que tem na Alemanha. Então, naturalmente, se você for trabalhar em Munique como engenharia, você vai receber mais, mas você também vai gastar mais, porque o preço da terra é caro. Isso vai influenciar diretamente, né, no valor do aluguel e nas despesas que você vai ter. É isso, vamos que vamos. Próximo. Os técnicos, aqui nesse caso, nesse relatório, a única área técnica que trouxe justamente nas áreas de engenharia. Então a gente tem aqui o valor médio de 46.119. Os setores que mais pagam nesse caso é TI, né, tecnologia e internet, com 52 mil aproximadamente. O setor automobilístico com 50.360. As áreas de mecânica e maquinário, né, vamos falar assim, 49.795. E o setor de healthcare, que é um setor também muito forte na questão da tecnologia e inovação, né, na área da saúde. O técnico mecânico, né, dentro da carreira da engenharia, um salário médio, aqui a gente não está conseguindo ver o início, falha aqui da produção, mas entre 3 e 5 anos a gente tem 47.680, depois entre 6 e 10 anos 54.595 e a partir de 10 anos um salário de 62.195 na média. O estado de Baden-Württemberg está na frente na média salarial. Sucesso aí nas respostas para vocês aí, os técnicos na área de engenharia. Geralmente, né, muita gente que não é da área de TI e das engenharias costuma reclamar, falando que não, então a Alemanha só tem TI engenharia, só se fala em TI engenharia. De fato, a demanda maior para a Alemanha são as áreas técnicas, inclusive não só a engenharia, mas, por exemplo, inclusive a arquitetura, ou, por exemplo, geotecnia, isso é uma área técnica também. Porém, tem vagas em todas as áreas, não é porque as áreas que tem algumas áreas em maior demanda que não tem nas outras. Vamos falar de marketing, por exemplo, tem o salário médio de 60.196. Os 4 principais setores são farmacêutico, automobilístico, químico e área de mecânica e maquinários também. Temos aqui 5 cargos: Product Management, Brand Management, CRM, né, o Customer Relationship Management, o Marketing Digital
e o Public Relations. Então vamos usar aqui o marketing digital. Com menos de 2 anos, a média é de 37.277. Entre 3 e 5 anos, 47.548. Entre 6 e 10 anos, 58.633. E a partir de 10 anos, a média de 72.947. Então, se você é do marketing digital e quer vir trabalhar na Alemanha e tem, vamos lá, 8 anos de experiência e quer trabalhar, por exemplo, na empresa, na Bosch, que fica em Baden-Württemberg, uma empresa que tem 400.000 funcionários, uma empresa gigantesca, e também está na lista das 25 empresas melhores para se trabalhar no ano de 2021, como eu já citei. Você vai então estar no terceiro melhor estado e no setor, diversos setores, né, dessa empresa, mas vamos pegar então que ele está no setor de maquinário, de mecânica, 8 anos de experiência. Eu diria então aqui, aumentaria um pouco nessa média, já diria que 60, eu falaria entre 60 e 75 mil, por exemplo. É lógico, de novo, você tem que avaliar a situação da empresa, fazer uma pesquisa na empresa, mas olhando aqui, eu calibraria, vamos falar assim, de calibragem nesse sentido. Então é isso que a gente está analisando esse relatório, que eu quero que vocês cheguem na sua conclusão, né? Como calibrar bem para chegar num valor, porque na verdade você não precisa dizer o valor específico, você vai dar um range, né? É bom que a gente saiba disso. Você não precisa dar um valor específico, acertar. Ah não, minha pretensão é 68 mil, não. É entre isso e aquilo, então ele já vai saber que o seu mínimo é tanto e o seu máximo, né, que é o valor que você gostaria de receber, digamos assim, um pouco acima do que você gostaria e pelo seu conhecimento de mercado, então você já joga nesse range no limite mais alto. Seguindo para o próximo. Comercial e vendas. A gente tem então um valor médio de 63.837. Os principais setores: bancos, automobilístico, farmacêutico e químico. Os cargos do nosso relatório: Business Development, Account Management, Sales Representative e Back Office. Vamos Account Management. Então, Account Management, o manager, né? Um Account Manager, um responsável por contas, né, de clientes, né, suas áreas comerciais. Ele começa com 43.404, depois entre 3 e 5 anos ele já passa para 57 mil, aproximadamente, depois entre 6 e 10 anos 68 mil e a partir de 10 anos 80 mil. Então lembrando também em consideração que esse valor também inclui bônus, então esse valor, o resultado desse relatório também inclui bônus e todos os valores que você recebe, geralmente área comercial e vendas, eles acabam recebendo também valores de acordo com a sua própria performance de vendas ou do seu departamento, ou da sua área de gestão, ou das contas dos seus clientes, mas que também está incluindo aqui nesse valor. O estado principal, o estado de Hessen, que tem aqui uma média de 68.563. E vamos para o próximo. Aí, o pessoal falando que só tem área técnica, recursos humanos. 58.408 é o valor médio. Os principais setores: bancos, químico, mecânica e automobilístico. Dentre os cargos, a gente tem a área de desenvolvimento de pessoas, né, o HR Development, ou a área de consultoria de recursos humanos, ou a parte de back-office, né, que tem diversos processos, inclusive como folha de pagamento e tudo mais associados à gestão de RH, né? Então, na hora que a gente fala de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas, vamos ver aqui, 44 mil é o início, entre 3 e 5 anos 51 mil, entre 6 e 10 anos 64 mil, acima de 10 anos mais ou menos 73 mil. E vamos embora para o próximo. Área de consultoria. A área de consultoria temos 63.893, o salário médio.
os setores de telecomunicações, bancos, mecânica e seguros como top 4, né, na avaliação do relatório. 3 cargos, que é o Business Management Consulting, que é a gestão de negócios, vamos falar assim, né, no mais alto nível. Então aí a gente tem as Big Four trabalhando, todas elas são muito fortes na Alemanha, e não à toa o estado de Hessen é o que paga mais, até porque tem Frankfurt, onde é a base das Big Four, assim como Munique também tem bastante, Hamburgo também tem, então você pode ver que Hamburgo tem aqui um valor mais alto, também 64 mil, mas Munique 67 mil, aliás, Baviera 67 mil e Hessen 68. Então vamos para o próximo, área de finanças. 68 mil o salário médio, aproximadamente. Os setores automobilístico, mecânica e maquinário, TI, internet, energia e água são os principais. Os salários, a gente tem o Investment Management, Risk Management, Banking and Financial Analyst. Vamos falar aqui do Risk Management. Ele começa com 50 mil, depois passa para 63, depois aproximadamente 71 mil e depois de 10 anos para 88. O estado que está no topo também, de novo, estado de Hessen. Vamos passar para o próximo. Naturalmente, gente, não estou entrando em todos os detalhes, eu também já estou pulando os anos, né, a linha do ano, que já está ficando cada vez mais claro para não ficar muito repetitivo o vídeo. Suprimentos e logística, 51.501 é o salário médio. Os setores que mais bem pagam, os setores de automobilístico, mecânica, farmacêutico e healthcare. Algumas vagas que temos aqui, o cargo, né, de supply chain, management, área de procurement, logistics, administration, que no caso é um back office, né, e a parte de warehouse, que seria gestão de armazém, né? Então esses aí são bastante em voga. Que, por exemplo, se você for da área de procurement e de compras, começa com 39, depois passa para 48, e depois entre 6 e 10 anos 58 mil, e a partir de 10 anos 69.824. Quantos cargos a gente está falando? Não são só os cargos técnicos de engenharia e de TI que a gente trouxe nesse vídeo. Esses exemplos, esses cargos, os critérios que a gente falou, na verdade agora a gente conclui. Quais são os critérios para você responder a pergunta: qual é a sua pretensão salarial? Né? E geralmente essa pergunta vai vir no início do processo, dá para ver se você está dentro do range esperado para aquela vaga que aquela vaga vai pagar. Então você tem que ter isso em mente. Né? Como eu falei, você vai responder um range, né? Você não precisa responder exatamente o valor. E aí, quais são os critérios que eu usei aqui, né? Aqui nos exemplos que eu dei, que você vai usar também? O primeiro é região. Então, naturalmente, a região vai impactar, até porque, como eu citei aqui um exemplo de Munique, tem região que você também vai ter um custo de vida mais alto. Então é importante você pesquisar a região, até para você ver o teu poder de barganha em relação ao seu salário, né? O tempo de experiência é muitíssimo importante. Na hora de você aplicar, o tempo de experiência para aquela função específica vai ser algo determinante no seu salário. Internamente mesmo, ele não vai ter um budget específico determinado para aquela vaga. Vai ter também um range de acordo com a sua experiência. O que vai determinar de fato o valor, né, do seu salário, o valor do seu contrato? Muito importante o tempo de experiência. Tamanho da empresa, como eu falei, eu mostrei para vocês o exemplo específico do tamanho da empresa, que isso impacta. Impacta porque a empresa tem punch, né, financeiro de bancar uma proposta maior para os funcionários e atrair os melhores. A graduação também conta, porque, como você viu claramente, quanto mais, digamos, graduado você for, maior vai ser o seu salário. Tem uma relação direta nesses casos. Gestão de pessoas, eu não comentei durante esse vídeo. O relatório mostra que existe um aumento entre 17% a 28%, né, das vagas que você viu. Então, por exemplo, a gente citou ali o marketing digital.
Mas se você for um gestor da área de marketing digital, então você espera que ainda tenha um adicional entre esse percentual aqui, que vai variar naturalmente. Pesquisa de salários da empresa e cargo. Então, além de todo o relatório, além de tudo que a gente revisou aqui, você vai precisar fazer uma análise específica da vaga e da empresa que você está aplicando. Para isso você vai usar o site Glassdoor e o site Kununu. Temos aqui diversos vídeos que falam sobre isso, né? Quero trabalhar na Alemanha, como e por onde começar, vai falar sobre isso, inclusive de como fazer essa busca, faz essa pesquisa de 2 salários para aquela função dentro já das empresas. Isso vai ajudar a você a ser bastante assertivo e não titubear na hora de responder essa pergunta. Bem, eu espero ter ajudado. Obrigado por ficar aqui até o final desse vídeo. Não se esqueça de acessar o nosso site alemanhaexpress.com, né? Baixar o nosso paperback, tem muita informação lá, é gratuito, tem 40 páginas, isso que vai te dar já uma base muito boa para buscar a sua vaga na Alemanha. Acesse também o nosso Instagram, que tem muita informação relevante, a gente atualiza todo dia com informação de empresas, dicas de currículo, de cover letter, tudo que você pode saber para conquistar a sua vaga na Alemanha. Não deixe de nos seguir. Então eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.